entrevista VIP comigo, Daniela Milhazes. Se você gostou, deixe seu like, que é super importante para a gente, e inscreva no canal. Semanalmente vocês vão receber novos conteúdos. Segundo o Datafolha, todo ano 16 milhões de mulheres são vítimas de violência no Brasil. E ela acontece sobre todas as formas, desde a agressão física a uma relação sexual sem consentimento ou um assédio emocional e psicológico. Para quem passa por situações como essa, o primeiro passo é identificar o agressor, assumir que está com problema e procurar ajuda. É por isso que trouxemos aqui hoje doutora Daniele Bruno. Ela é promotora de justiça e já está há 8 anos no combate à violência contra a mulher e atua no Ministério Público da cidade de Caeté. Doutora, seja bem-vinda ao programa. Gostaria que você explicasse para a gente o que é considerado uma violência doméstica. Daniela, antes de mais nada, eu quero lhe agradecer pelo convite, quero lhe parabenizar pela iniciativa, por proporcionar a criação deste espaço, neste mês dedicado às mulheres, esse espaço dedicado às mulheres, proporcionando essa conversa, esse diálogo sobre um tema tão sensível, tão importante e tão delicado. Falar sobre violência doméstica e familiar, divulgar a Lei Maria da Penha, falar da Lei Maria da Penha, dos mecanismos de proteção aos direitos humanos da mulher, é uma das medidas de prevenção no combate à violência doméstica e familiar. Então, nesse sentido, eu deixo aqui registrado o meu agradecimento e lhe parabenizo mais uma vez pela iniciativa, pela brilhante iniciativa. Muito obrigada, doutora. O que é violência doméstica e familiar? O que pode ser considerado violência doméstica e familiar contra a mulher? A Lei 11.340, de 2006, a Lei Maria da Penha, conhecida popularmente como Lei Maria da Penha, traz o conceito legal e aquilo que pode ser enquadrado como violência doméstica e familiar. É toda ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, que cause lesão, que cause sofrimento físico, psicológico ou sexual, que cause dano patrimonial ou moral dentro das relações domésticas, que é aquele espaço de convivência entre pessoas, aquele espaço permanente de convivência entre pessoas que estão ali agrupadas, independente da relação de sangue. São aquelas agressões, aquelas lesões que são praticadas no âmbito das relações familiares, que são aquelas pessoas que são ou se consideram aparentadas, sejam por vínculos de sangue ou por vínculos de afinidade, e no âmbito das relações de afeto, nas quais a vítima e o agressor convivam ou tenham convivido. Então, quando são namorados, é considerado também uma violência doméstica? Sim, porque mesmo, a lei... não convive na mesma casa, apenas namoram e a mulher sofre agressão, é considerado também uma violência doméstica. Sim, porque quando a lei fala, Dani, em qualquer relação de afeto na qual o agressor e a vítima convivam ou tenham convivido, ela fala independente de coabitação, independente de terem morado juntos ou não. E as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher são várias. Nós temos a violência física, que é aquela que atenta contra a integridade corporal, contra a saúde ou integridade física da mulher. A violência psicológica, e aí nós temos várias formas de violência psicológica, muitas delas, muitas vezes, até passam despercebidas, né? Nós temos vários crimes que atentam contra a integridade psicológica e constituem violência psicológica contra a vítima. Por exemplo, o crime de ameaça, aquela situação de perseguição contumaz, aquela perseguição, aquela situação em que o agente quer controlar a vida da vítima, situação de exposição da intimidade da vítima. E uma forma assim de querer sempre diminuir a companheira e dizer assim, você não é inteligente, você não é bonita, também pode ser considerado? Sim, a questão da humilhação, isso. Diminuir, tudo que diminua a autoestima da vítima. Existe também aquela situação do isolamento, que é uma forma de violência psicológica. Por exemplo, aquele agressor, aquele homem
que quer impedir a vítima de estudar, impede a vítima de estudar, impede a vítima de trabalhar, muitas vezes de ter contato com amigos, de ter contato com familiares. Esse isolamento é uma forma de agressão psicológica. Então, nós teríamos várias formas, várias condutas que caracterizam a agressão psicológica. Existe a agressão sexual, e aí a gente, no primeiro momento, a gente pensa logo no estupro, mas também não é só o estupro uma forma de agressão sexual. Temos outras condutas, como, por exemplo, você impedir que a vítima use um método contraceptivo. É uma forma de agressão sexual. A lei exemplifica também com aquela situação em que a mulher é forçada ao matrimônio, é forçada ao casamento, é forçada a praticar um aborto ou a engravidar, né? Tudo isso são formas de violência sexual, que é uma das formas de violência. Temos também a violência patrimonial, que é aquela destruição de bens da vítima, destruição de objetos. Muitas vezes o agressor destrói objetos, até objetos de trabalho da vítima, destruição de documentos. São várias também formas de violência patrimonial. Temos a violência moral, que são aquelas condutas... O companheiro que gosta de estar sempre vigiando o celular, né, É uma forma de controle, é uma agressão psicológica, é uma forma de violência psicológica, né? É uma forma de controlar a vítima. Isso configura uma agressão, uma violência psicológica também. E a violência, a última forma de violência que eu estava dizendo, que é a violência moral, que são todos aqueles crimes contra a honra, né? Os crimes que atentam contra a honra da vítima, contra a moral da vítima. A honra subjetiva, a honra objetiva, por exemplo, acusar a mulher de traição é uma forma de violência. Expor a intimidade, divulgação de fotos íntimas. Tem até chantagem, muitas vezes, por trás também, né? E aí nós poderemos ter aí uma agressão sexual, uma agressão psicológica e uma agressão moral. Então, são várias as formas de violência doméstica familiar contra a mulher. Doutora, essa é uma curiosidade minha, que eu acredito também que seja dos seguidores. Qual a maior incidência na área desse crime de violência contra a mulher aqui no Ministério Público? Ameaça, os crimes de ameaça e lesão corporal. Temos também, né, vários casos de homicídio praticado contra a mulher, no caso, com a qualificadora do feminicídio, mas em termos de número, ameaça e lesão corporal. Uma seguidora, ela me mandou uma mensagem dizendo que tem uma vizinha que sofre violência dentro de casa, né? Mas ela não denuncia por medo do marido. Essa seguidora também tem medo de denunciar, né? E dele fazer algo de ruim com a família dela e com ela, né? Pois ela diz que sabe que ouve os gritos lá da casa dela. Existe algum tipo de proteção para quem faz uma denúncia anônima? Sim, na denúncia anônima, a identidade daquele que denuncia está sendo preservada. Aquela pessoa não vai ser identificada, não vai ser chamada a depor, não vai ser chamada a testemunhar sobre aquele fato. A identidade dela será preservada, ela não será exposta. A Constituição Federal veda o anonimato, mas para fins de apuração penal é aceita a denúncia anônima com cautela, com prudência, desde que ela contenha alguns elementos que permitam o desencadeamento de outras diligências, buscando outros elementos de prova acerca da existência ou não daquele fato. Uma das formas de ajudar a vítima de violência doméstica familiar, através de uma denúncia sem se identificar, é através do Disque 100, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Todos os dias nós recebemos na Promotoria de Justiça denúncias formuladas através do Disque 100, e contendo o mínimo de elementos que permitam a identificação daquela vítima, o local que ela mora e daquele fato que está sendo relatado, são adotadas outras diligências, outras providências visando apurar se de fato existiu ou está existindo aquela prática delitiva. O fato é, aquele que tem conhecimento de que uma pessoa está sendo vítima de um crime de ação penal pública, deve comunicar esse fato às autoridades, ao delegado de polícia, ao Ministério Público, para que aquele fato seja devidamente apurado e aquele que está cometendo o crime devidamente responsabilizado. Tem aquele velho ditado que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Né? Em briga de namorado, em briga de marido e mulher, as pessoas não devem meter a colher, devem deixar que eles resolvam. Isso talvez justifique
o fato de tantas pessoas não quererem se envolver, né, nessas situações que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa concepção ultrapassada, né, a gente tem que repensar. Na verdade, em briga de matriz... Tem que meter a colher, sim. Tem que meter a colher, sim. O Estado tem que meter a colher. Nós temos que meter a colher e essa mulher ela tem que ser protegida. Existe, né, essa forma de denúncia anônima, que é através do Disque 100, mas se a pessoa quiser ir pessoalmente ao Ministério Público, né, contar esse fato, claro que não vai ser mais anônimo para vocês, mas vocês podem documentar isso, mantendo o sigilo do nome da pessoa que fez a denúncia? Sim. A pessoa deve levar um mínimo de informações que permitam, como eu disse, o aprofundamento das investigações, mas há como preservar a identidade dessa pessoa, né? Há como não expor essa pessoa. E, a partir daqueles elementos ali iniciais que são levados, desde que fundamentados, desde com um início de prova, como eu disse, a denúncia anônima ela é analisada com parcimônia, com cuidado, com prudência, mas a partir dali a gente pode ter uma situação de o desencadeamento de uma investigação que vá resultar na obtenção de outros elementos de prova a respeito daqueles fatos que estão sendo ali inicialmente noticiados. Que ótimo, então. Gente, vocês estão vendo que não tem motivos, né, de não denunciar, já que a denúncia é anônima, totalmente anônima, então Disque 100, né, briga de marido e mulher, como diz a doutora, tem que meter a colher, sim. Doutora, e qual a pena para quem agride uma mulher? São várias, varia de acordo com o crime que foi praticado. Por exemplo, nós temos o crime de lesão corporal, né? Lesão corporal leve, lesão corporal grave, lesão corporal gravíssima, a depender da extensão do dano, a depender da extensão e das consequências das lesões que foram causadas. No crime de lesão corporal leve, a pena varia de 3 meses a 3 anos. No crime de lesão corporal grave, a pena varia de 1 a 5 anos. No crime de lesão corporal gravíssima, a pena varia de 2 a 8 anos, sendo que tanto a lesão grave quanto a lesão gravíssima, essa pena tem um acréscimo, sofre um acréscimo de 1/3 quando o crime é praticado no âmbito das relações domésticas e familiares. Nós temos, por exemplo, o crime de feminicídio, na verdade é o homicídio qualificado pelo feminicídio. O que é o homicídio? Matar alguém. A pena vai de 6 a 20 anos. E se esse alguém é uma mulher e esse crime praticado contra essa mulher ocorreu no âmbito das relações domésticas e familiares? A gente tem caracterizada a qualificadora do feminicídio. A pena vai de 12 a 30 anos. Então, vai depender do crime que foi praticado. Crime contra a honra tem outras penas. Então, são várias as penas, vai depender daquele crime que foi praticado. Para cada crime existe uma pena específica. A próxima mensagem também é de uma seguidora. Ela diz que sofre violência física e psicológica, mas depende financeiramente do marido. Doutora, quais as providências ela deve tomar para garantir o seu sustento e o sustento da família se ele for preso? A primeira providência é sair desse ciclo de violência, sair dessa situação de violência, buscar a responsabilização desse agressor. Denunciar o fato às autoridades, seja o delegado de polícia ou o promotor de justiça, mas o importante é que ela busque a responsabilização do agressor. Existem várias medidas protetivas de urgência que são aplicadas no caso de violência doméstica familiar, a essa vítima, né, de violência doméstica familiar, sendo que uma delas é a fixação de alimentos provisórios ou provisionais. Além disso, existem uma série de outras medidas de cunho assistencial, de cunho psicológico, que devem ser trabalhadas com essa mulher, com essa vítima de violência doméstica familiar, devendo ser desenvolvido também um trabalho pelo CREAS, um trabalho de empoderamento individual dessa mulher e várias outras questões podem ser trabalhadas, inclusive a inserção dela no mercado de trabalho. Então, o fato é que a primeira providência é ela se conscientizar de que ela precisa deixar essa situação de violência, buscar a ajuda, buscar a responsabilização do agressor, denunciar os fatos às autoridades e, a partir daí, requerer as medidas protetivas que são cabíveis. Com relação especificamente ao sustento, nesse primeiro momento, tem a previsão da aplicação da medida de fixação de alimentos, né? Além de uma série de outras medidas que podem e devem ser trabalhadas com essa mulher. A senhora falou aí sobre a medida protetiva e a gente quer saber por quanto tempo ela vale. A medida protetiva de urgência não tem um prazo determinado.
ela vai perdurar durante o tempo em que estiverem presentes aqueles requisitos que ensejaram o deferimento delas, das medidas. Então, enquanto a situação necessitar e perdurar, a medida pode estar em vigor. Não tem um prazo determinado para essa medida. Mas para ela obter essa medida protetiva, ela tem que ir no Ministério Público A lei prevê que essas medidas protetivas sejam deferidas, concedidas à vítima a pedido dela, da ofendida, ou a requerimento do Ministério Público. Quando a vítima vai na delegacia de polícia noticiar um crime, o delegado deve colher as informações e, dentre as providências que são adotadas, o requerimento da ofendida, da aplicação dessas medidas, quais as medidas ela está requerendo naquele momento, e encaminhar esse expediente no prazo de 48 horas ao juiz, que vai analisar e deferir as medidas protetivas de urgência. Podem ser requeridas também pelo Ministério Público, e o juiz vai analisar se defere ou não aquelas medidas, e existe também a possibilidade da determinação de algumas medidas pelo próprio delegado em algumas situações de risco, algumas situações graves em que o próprio delegado pode determinar o afastamento do agressor do lar, naquelas cidades principalmente que não são sede de comarca. Então, basicamente, essa é a resposta. Certo. Mas se acontecer do agressor infringir essa medida protetiva, a polícia já pode prendê-lo ou precisa de uma ordem judicial? Sim. Existe, inclusive, um crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. A conduta de descumprir a medida protetiva de urgência configura um crime específico. Essa pessoa pode ser presa em flagrante. A polícia pode prender essa pessoa em flagrante. Por exemplo, existe uma medida protetiva que determina aquele agressor a proibição de se aproximar da vítima numa distância mínima de 100 metros. Ele vai e descumpre, se aproxima da vítima. Independente dele ameaçá-la, dele lesioná-la, o simples fato dele se aproximar já é o descumprimento daquela ordem judicial. Esse descumprimento daquela ordem judicial já configura um crime, o artigo 24A da Lei Maria da Penha. É uma alteração legislativa de 2018, recente. Nesse caso, o agressor pode ser preso em flagrante. O juiz vai analisar depois se converte essa prisão em flagrante em prisão preventiva ou se concede a liberdade provisória, nesse caso aplicando medidas que assegurem a integridade dessa vítima, mas há essa possibilidade de prisão em flagrante pela prática desse crime. Fora dessas hipóteses, também pode ser determinada a prisão, decretada a prisão, e aí por ordem judicial, é a prisão cautelar, a prisão preventiva, e um dos fundamentos seria exatamente assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência. Então, existe a previsão legal da prisão preventiva, decretada com fundamento na necessidade de se garantir a aplicação das medidas protetivas de urgência, nessas hipóteses, nessas situações em que o agressor não está respeitando aquelas medidas que foram aplicadas, que foram deferidas. É um dos fundamentos da prisão preventiva, previsto tanto no Código de Processo Penal quanto na Lei Maria da Penha. Acredito que já está bem esclarecido, né, sobre a medida protetiva e a Lei Maria da Penha. Doutora, e é possível praticar essa violência através dos meios eletrônicos, como as redes sociais, né, Instagram, Facebook, ou até via e-mail? Sim, perfeitamente possível. Por exemplo, a violência psicológica, o crime de ameaça, a violência moral, o crime contra a honra. Perfeitamente possível que seja praticado através de e-mails, através de postagens, né, nas redes sociais, através de mensagens de texto, mensagens via WhatsApp, totalmente possível. Essa foi a pergunta de uma seguidora. Como reagir quando o marido bate na esposa e o pastor da igreja fala para não denunciar e somente orar por ele? Nesse caso, o pastor pode ir preso também? Isso acontece com frequência dentro das igrejas. E ela diz que não consegue aceitar, muito menos entender. Dani, essa pergunta, ela traz à tona uma situação muito delicada, né? Como a sociedade é compassiva, como a sociedade é permissiva com esse tipo de situação, com esse tipo de violência, com esse tipo de agressão. Bom, a primeira questão é, o pastor orienta, ore por ele. Preciso, num primeiro momento, ter em mente que isso é um aconselhamento religioso. Isso não é vinculativo, essa orientação ela não deve retirar a autonomia da mulher. A mulher ela precisa ter em mente que a autonomia dela de
determinar se ela quer ou não continuar naquele relacionamento, se ela quer ou não perdoá-lo, e se ela quer ou não rezar por ele, e não deve ser afetada. E, independente dela acatar esse conselho, dela receber esse aconselhamento e até mesmo perdoá-lo e rezar por ele, isso não impede que ele seja responsabilizado. Responsabilização e perdão são situações totalmente distintas. Então, quando o pastor diz, ore por ele, talvez por trás ele esteja dizendo, deixe isso para lá, supere essa situação, a mulher tem que ter em mente que por mais que ele seja aquela autoridade religiosa na frente dela, ela não tem ali retirado a autonomia dela, ela não deve deixar de denunciar, deixar de responsabilizar aquele agressor por aquele ato praticado, a menos que ela queira. Agora, se além daquele aconselhamento, se além daquela orientação de cunho religioso, de oração, há uma coação, né? Aquela figura, aquele pastor exerce uma coação física ou psicológica de modo a impedir realmente que aquela mulher haja, que aquela mulher busque alguma providência, aí sim a gente pode estar diante de uma situação criminosa. Mas, inicialmente, essa situação do aconselhamento, do orar, do relevar, né, em prol da família, não é considerada crime. Mas é importante que a mulher tenha em mente que é uma orientação de cunho religioso que não retira dela a autonomia, e muito menos a possibilidade e até necessidade, né, de responsabilização daquela pessoa, daquele agressor. Falamos muito aqui sobre violência doméstica, mas recebemos também muitas mensagens sobre assédio sexual. Doutora, como perceber que a vítima está sendo vítima de um assédio sexual? Bom, nós saímos aqui então dos crimes praticados no contexto de violência doméstica familiar para falar de um crime que ocorre nas relações, no âmbito das relações laborativas, das relações de trabalho. A resposta a essa pergunta, como perceber que a vítima está sendo assediada sexualmente, né, como perceber que a mulher está sendo vítima de um assédio sexual, passa pelo caso concreto, pela análise do caso concreto. Somente o caso concreto irá dizer se aquela situação configura ou não o crime de assédio sexual. O que eu posso dizer é a respeito do conceito de assédio sexual, né? É uma conduta tipificada como crime no Código Penal. E o que é assédio sexual? É constranger alguém visando obter um favorecimento de cunho sexual, uma vantagem de cunho sexual, prevalecendo-se aquele agente das relações laborativas, das relações de trabalho ou da ascendência que ele exerce sobre a vítima em razão daquele cargo, emprego ou função. Então, seria o constrangimento praticado por alguém, esse alguém pode ser homem ou mulher, visando a obtenção de uma vantagem de cunho sexual, um favorecimento de cunho sexual, e utilizando-se daquela posição que aquele agente detém em razão daquela relação laborativa, daquela relação de emprego. Mas o assédio só ocorre entre o patrão e a funcionária? Não. Ele ocorre dentro da relação laborativa, pode acontecer também entre funcionários, desde que haja uma relação de subordinação, uma hierarquia na escala de trabalho. Por exemplo, pode ser um gerente em relação ao subordinado. A questão é que aquele que pratica o crime, ele tem que ter um poder de mando maior, superior àquele que está sofrendo aquele constrangimento. Não é que esse crime não é praticado entre pessoas que ocupam o mesmo cargo, onde não existe uma relação de hierarquia, uma relação de ascendência decorrente da relação trabalhista. Mas não necessariamente tem que ser entre o dono e o funcionário. Desde que haja essa hierarquia, essa ascendência em razão da relação de trabalho, pode haver a prática do crime, a configuração do crime. E como é possível provar na justiça o assédio? Todos os meios de prova considerados lícitos, não ilícitos, são válidos para fazer a prova do assédio, sejam testemunhas, prova documental, prova testemunhal. Muitas vezes é difícil a prova testemunhal, porque normalmente esses crimes ocorrem às escondidas, são crimes que ocorrem muitas vezes na clandestinidade, mas existem, por exemplo, meios de prova documental, mensagens de texto, e-mails, mensagens de WhatsApp, e a prova, até mesmo a gravação, a prova feita através de gravação, quando a gravação é feita por um dos interlocutores, uma das pessoas que estão conversando, é tida como uma prova válida e pode servir para poder caracterizar, para poder demonstrar a prática desse crime.
E a própria palavra dela vale? Nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial importância. A ela é dada uma credibilidade maior, desde que seja uma palavra firme, uma palavra coerente, uma palavra concatenada, linear. Por quê? Como eu já disse antes, na maioria das vezes esses crimes ocorrem na clandestinidade. São crimes que não ocorrem na presença de outras pessoas, são crimes que muitas vezes não são testemunhados por terceiros. E nos crimes sexuais, desde que a vítima tenha uma palavra firme, uma palavra linear, que ela não cai em contradição, essa palavra é devidamente considerada e tem uma especial relevância probatória. Doutora, essa é uma mensagem de uma seguidora. Na verdade, acho que é mais um depoimento do que uma mensagem. Ela diz que foi no fisioterapeuta e durante a sessão ele apalpou os meus seios por debaixo do top. Antes de qualquer movimento ele falava: vou tocar aqui, ok? Você entende porque estou com as mãos aqui, não é? Mesmo me sentindo mal, eu a todo momento me culpei por achar que era coisa da minha cabeça, que estava julgando o trabalho alheio e manobras que eu não conheço. Depois eu não pude fazer nada, porque fui conivente com a situação. Dei permissão. Quando falei com pessoas próximas, fui aconselhada se isso iria repetir na próxima sessão. Pois se acontecer novamente, assim eu teria certeza do que aconteceu. Não consegui voltar lá depois desse ocorrido. Hoje eu sei que tal manipulação não existe, mas fico me sentindo mal por ter deixado aquilo acontecer. Lamentável, infelizmente isso realmente acontece, mas essa seguidora, se ela, caso queira denunciar, ainda é possível? Por quanto tempo vale uma denúncia? Por exemplo, se isso ocorreu há 3 meses atrás. Bom, então a seguidora aí narra uma situação que não se enquadra no contexto de violência doméstica familiar e também não é assédio sexual, mas pode vir a configurar um crime a depender do que de fato aconteceu. Ela narra uma situação em que ela se consultou com um profissional da saúde e que em determinado momento ela percebeu que ele estava praticando uma conduta que não era compatível, não era condizente com aquela finalidade, buscada por ela, e com a intenção de satisfação da libido dele, de satisfazer a lascívia dele. E o que eu aconselho, o que eu digo para toda mulher que ao se consultar com um profissional da saúde ou de qualquer outra área, perceba que está havendo a prática de alguma conduta com a intenção de satisfação da libido, da satisfação da lascívia, ao mesmo tempo constrangendo a liberdade sexual da vítima, é de que ela denuncie esse fato a fim de que seja investigado, a fim de que sejam colhidos os elementos de prova necessários à caracterização do crime, à apuração do crime, de eventual crime. É difícil falar com base apenas no que está aí, Dani? A gente não está diante de uma situação provada, acompanhada de elementos de prova, a gente está diante de um relato hipotético, de uma situação que foi colocada por essa seguidora, que pode vir a configurar um crime, sim. Inclusive, a gente tem recente, não tão recente, mas ainda na memória de todos, o caso de um médico especialista, um médico famoso, especialista em reprodução humana, ex-médico hoje, porque ele já teve o seu registro cassado, que é o Roger Abdelmaci, que foi condenado pela prática de mais de 50 estupros contra diversas mulheres. Então, a providência a ser adotada, no caso da mulher que se perceber nessa situação, é buscar a apuração dos fatos. A depender da situação, nós podemos ter um crime de estupro, a depender daquilo que foi provado, nós podemos ter um crime de estupro, mas não é só o crime de estupro, existe também o crime de importunação sexual, que é praticar contra alguém sem a sua anuência, ato libidinoso destinado a satisfazer a própria lascívia ou de outrem. Nesse caso, a pena vai de 1 a 5 anos, apenas para exemplificar o prazo prescricional nessa hipótese, será de 12 anos. Então, se esse fato aconteceu há menos de 12 anos, ainda seria possível a busca da responsabilização da apuração. Encerramos aqui a entrevista com essas respostas super esclarecedoras da promotora de justiça, doutora Daniele Bruno. Espero que a partir de hoje, quem está assistindo o programa e está passando por esse tipo de situação, de violência,
que seja uma forma até de encorajar essas mulheres e procurar ajuda. Doutora, muito obrigada, foi muito importante a sua participação aqui no programa. Daniela, eu que agradeço mais uma vez pelo convite, lhe parabenizo mais uma vez. Falar sobre violência doméstica e familiar é importante, é necessário. Nós temos hoje uma lei que é considerada uma das 3 leis mais avançadas no cenário mundial em termos de violência doméstica e familiar. Por outro lado, nós não temos, em contrapartida, uma redução do número de crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar. Pelo contrário, nós tivemos nos últimos anos uma redução da taxa dos crimes de homicídio e um aumento dos crimes de homicídio praticados contra a mulher num contexto de violência doméstica e familiar. Então, o que está acontecendo? Tudo isso tem que ser repensado, tem que ser debatido, tem que ser conversado, devem ser implementadas políticas públicas voltadas a coibir a prática da violência doméstica e familiar, falar sobre violência doméstica e familiar, como eu disse no início, difundir a Lei Maria da Penha é importante nesse sentido. Então, meus parabéns mais uma vez, obrigada pela sua contribuição. Eu que agradeço.